A morte é algo que todos nós viveremos. Enquanto vos falo, muitas pessoas estão se encontrando com a temível. Mas por que não tocamos nesse assunto, resistimos em falar da morte? Esse é o assunto do Reflexões e quem vai debater sobre este tema é o psicólogo Kennedy Martins. Kennedy, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, Letícia. Kennedy, por que nós temos tanta resistência em comentar sobre a morte e o morrer, em entrar em contato com isso que todos nós vamos passar? Exato. Para entendermos um pouco melhor, Letícia, a respeito do medo da morte e do morrer, nós temos que fazer uma diferenciação entre medo de morrer e medo da morte. O medo de morrer, ele é útil, é necessário e é natural. Ele vem do nosso instinto de conservação, que tem por finalidade proteger a gente de riscos que podemos ter que possam causar algum malefício à nossa saúde, à nossa integridade biológica. Então, isso nos leva a tomarmos cuidado, por exemplo, ao atravessar uma rua, a gente olha dos dois lados. Se a gente está à beira de um precipício, nós não vamos nos aproximar se não tivermos segurança. Então, este medo natural é útil para a preservação da nossa vida. Agora, quando este medo extrapola, ele passa a se tornar assim exagerado, aí fica um medo patológico, um medo fóbico, que requer o tratamento. Bom, isso é o medo de morrer. E o medo da morte, Letícia? O medo da morte, Letícia, ele é cultural. Ele é aprendido dentro da sociedade, dentro da civilização, dentro da cultura onde nós estamos inseridos. Então, na nossa, é como você falou, né? Não pode conversar sobre esse assunto, né? É muito temível, né? Por quê? Porque toca em dois medos básicos do ser humano, que é o medo de ficar louco e o medo da morte. Então, ó, ambos têm um significado, Letícia, de extinção, do nada, de não existir, de um vazio. Então, não existir, perder a personalidade, perder as funções mentais, cognitivas, isso é o caos para o ser humano. Então, por isso é que toca neste ponto tão frágil, tão delicado. Então, não se fala da morte como um meio de se proteger. Mas não é por aí, não é o caminho. Eu participei agora, um tempo atrás, Letícia, de um workshop lá em São Paulo, na Universidade de São Paulo, com o Dr. Franklin Santana. E ele é um médico geriatra que é o idealizador de um curso de tanatologia. É um curso de pós-graduação lá da USP. O que é a tanatologia? Tânato significa morte, e logia, estudo. Então, esta ciência vem trazer muitas contribuições para atenuar o medo da morte. Porque, segundo as palavras dele, né, é fundamental nós falarmos sobre morte. Porque falando sobre ela, nós vamos buscar o significado da vida. Então isso é muito interessante, né? Existe um escritor também francês, o Léon Denis, que ele diz que nós deveríamos encarar a morte face a face, desembaraçá-la das sombras, das quirelas que sempre a envolveu, para nos prepararmos melhor para este evento inevitável que é o dia da nossa partida. Então, à medida que o ser humano se esclarece a respeito deste tema, ele consegue atenuar, aliviar, lidar melhor com o medo de morrer. Lá na USP mesmo, nós tivemos contato também com a doutora Dora Encontre. Ela é PhD em Filosofia da Educação. E ela até tem assim, a ideia de que se pudesse, né, todas as escolas do nosso país ter uma disciplina que abordasse esse tema numa visão plural, quanto que contribuiria para a pessoa se preparar. E isto era o velho sonho do escritor e filósofo brasileiro José Herculano Pires, que ele defendia a ideia de se instituir um curso regular sobre educação para a morte. Que ele falava assim, para saber morrer,
tem que saber viver. Nós, vivendo melhor, vamos morrer melhor. E para completar também isso, existe também um filósofo francês, Montaigne, que ele fala, preocupar-se com um problema é um ato de burrice. Agora, você se apoderar desse problema e buscar soluções, aí sim é uma questão de inteligência, né? Porque você só se preocupar é sofrer duas vezes, né? Agora, quando você pensa naquilo, questionando aquilo, entrando em contato com aquele problema, aí sim você encontra uma solução e pode se desenvolver. Exato. Este foi o trabalho, Letícia, de uma das maiores autoridades nesse tema, que é a doutora Elizabeth Kübler-Ross, uma médica psiquiatra suíça, radicada nos Estados Unidos, e ela dizia o seguinte, nas suas pesquisas, que o nosso inconsciente não admite a ideia de morte. Em nosso inconsciente, nós temos certeza plena da nossa imortalidade. E inconsciente significa, assim, simbolicamente, assim, simplificadamente, significa um porão, um lugar escuro, fechadinho. Então, nós enfrentarmos, nós lançarmos uma luz sobre esse inconsciente que é escuro, este é a luz do entendimento, este é a luz do conhecimento, nós vamos atenuar muito este temor da morte. Bom, nós estamos falando desse conhecimento, deste enfrentamento, destas noções que temos que ter. Aí surge a pergunta, Letícia, será que nós temos hoje provas científicas da continuidade da personalidade? Quem nos responde?